Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast da Catedral. Hoje nós vamos conversar sobre ambientes irresistíveis. Eu tô aqui com duas convidadas especiais. A Maressa já participou com a gente no episódio anterior, a Sara também. Quero que elas se apresentem aqui, mas que elas falem também sobre a formação delas, sobre um pouquinho da experiência profissional delas aqui, para vocês conhecerem um pouco mais. Afinal, elas têm participado aqui com a gente, né? Então é importante que vocês as conheçam. Então, começa aí, Sara. Meu nome é Sara, tenho 25 anos. Tô brincando, sou mais alegre, né? Gente, Sara sendo Sara. Então, meu nome é Sara, eu formei em administração pelo UFMG e sempre me interessei pela área de marketing. Meu pai trabalha com isso há muitos anos, então eu sempre fiquei inserida ali dentro daquele contexto, muita curiosidade. E dentro do online, a forma mais rápida, talvez, de ingressar no mercado seria trabalhar o marketing digital. Então, fiz algumas capacitações para isso. Uhum. Minha experiência aqui em Belo Horizonte, quando a gente mudou para cá, foi trabalhar numa agência de São Paulo, que estava abrindo uma sede aqui. E quando eu conheci o dono, quando eu conheci a agência, eu, assim, fiquei vislumbrada. É isso que eu quero fazer para sempre. Uhum. E eu comecei lá no atendimento. E para mim foi uma experiência que agregou muito valor, porque o atendimento de uma agência, ele passa por todas as áreas. Ele é primordial, né? É primordial. Então, eu consegui atender o cliente, mas também entender, né, quais que eram os serviços que estavam sendo entregues, analisar, enfim. Então, minha experiência aqui em Belo Horizonte foi essa, e hoje eu trabalho como analista de web e redes sociais do Instituto Mário Pena. Muito bom. E você, Maressa? Eu sou Maressa, eu sou de São Paulo, sou formada em Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. E eu sou apaixonada por comunicação, sempre gostei. E eu comecei a perceber isso quando eu era mais nova. Eu estava lá no 9º ano, ensino fundamental. Comecei a editar umas fotos, fazer algumas coisas. Então, vai fazer, assim, uns 11 anos, mais ou menos, que eu comecei a mexer no Photoshop, essas coisas. E então, eu me interessei bem mais pela área de criação, que é algo que eu gosto muito. Criatividade, pensar coisas novas. E com o passar do tempo, eu fui tendo alguns clientes, fui fazendo alguns freelas, e eu sempre trabalhei mais assim, por conta, até o momento que eu entrei numa agência, era uma agência de marketing digital lá em São Paulo, e foi muito bom para mim. Foi uma experiência pouca, né? Porque depois, logo em seguida, eu já vim para Belo Horizonte. Mas foi muito gratificante, porque lá eu pude perceber como que funcionavam as coisas. Então, tinha todas as áreas, né? Era uma agência dentro de uma escola de marketing digital. Então, aprendi muita coisa lá, não só na área de criação, né? Que era o que eu fazia, mas funil de vendas, marketing digital, enfim, muitas coisas. E hoje eu tô aqui na PIB-BH. Sou muito grata pelo que a gente faz aqui hoje, porque a gente uniu o propósito, né? Junto com o trabalho. E é muito bom poder estar fazendo parte de tudo isso. Muito bom. A gente vai conversar um pouco sobre ambientes irresistíveis. E assim, é muito novo falar sobre isso numa igreja, é muito novo falar sobre isso talvez até no mercado, né? A gente tá falando de comunicação, tudo é muito novo, mas extremamente importante. Algumas empresas já estão abertas, já se atentaram para esse valor, já estão praticando e colhendo frutos, outras não. Mas assim, quando eu falo a palavra ambientes irresistíveis, qual é a primeira coisa que vem à mente de vocês? Experiência. Experiência. Vou responder primeiro. Tá. Experiência. Eu acho que nós somos marcados, se a gente puxar algumas memórias nossas, cheias de infância, de adolescência, de juventude, o que vai vir mais fácil à nossa mente vai ser aqueles momentos que a gente teve boas experiências, né? Então, para mim, quando eu penso em ambiente irresistível, e aí quando você trouxe o tema pra gente, eu até perguntei, Maressa, sobre isso, para mim vem muito à tona a experiência de um cliente, de um lugar que você vai, de um relacionamento, experiência de uma maneira geral, seja do online ou seja do offline. E você, Má? É o mesmo conceito da Sara, mas eu ia colocar a palavra emoção, né? Legal. Porque como a gente se sente dentro de um ambiente, muitas vezes a gente não percebe, né, isso, mas estudos comprovam que faz diferença. Uma cor, um móvel, o material que aquele móvel é feito, o pé direito, iluminação,
tudo isso faz diferença. E a gente Legal. não percebe, né? Então vale aí pra você se atentar agora Sim. que tudo faz diferença. Vamos dar exemplos? Sara, dá um Vamos. exemplo de um lugar assim que você foi e era um ambiente irresistível. E você fala assim da experiência. Qual foi sua experiência nesse lugar? Pensando dentro do trabalho, né? Eu fui uma vez em São Paulo, nessa agência que eu trabalhei, e como funcionária, como colaboradora, é um formato novo, né, de empresa, que era uma casa, eram 4 andares, aí tinha piscina, tinha Totó, totó, sinuca. enfim, tinha a cozinha. Então, assim, era um ambiente completamente diferente do que eu já tinha visto, ainda mais em uma cidade menor, né? Então, quando eu cheguei lá, que eu vi como que era a relação de trabalho, como que era a relação entre as pessoas, como que era a forma de, por exemplo, lá não importava tanto a hora que a pessoa chegava e a hora que a pessoa saía, importava era o que ela estava entregando. Então, ali eu consigo ter uma flexibilidade muito grande, né, de trabalho, de produtividade. Se eu produzo mais no horário de 6 horas da manhã, tudo bem eu começar às 6 horas da manhã e finalizar 5 horas, 3 horas. Então, dentro da experiência, dentro do ambiente irresistível, me chamou muita atenção conhecer esse formato de trabalho, porque saiu daquilo que é engessado, Tá. né? Horário comercial, enfim. Qual que foi o sentimento que essa experiência gerou em você? Eu consegui identificar na sua fala, mas você consegue definir um sentimento? Como foi a palavra aqui que eu falei? Experiência. Não. Flexibilidade. Flexibilidade. Aí, se tratando de Tá. sentimento, eu acho que como eu traduzo flexibilidade em um sentimento? Olha, o que eu observei na sua fala, que te chamou muita atenção ali, foi a sensação de acolhimento, por ser numa casa. Sim. É, Conforto, comodidade, com certeza. isso. E você, Mar, você consegue lembrar de algum lugar? Eu tenho alguns exemplos, mas de lugar que eu fui, que eu acho sensacional, é a agência em São Paulo chamada DM9. Uhum. Assim, os ambientes lá são ambientes incríveis e a sensação que eu tive foi uma sensação de pertencimento. Legal. Ou de querer fazer parte daquele Uhum. lugar. E eu acho isso muito importante, né? Ainda mais uma agência de publicidade, que era o que eles queriam fazer mesmo. Que as pessoas, que elas fossem até lá, que elas olhassem e falassem, uau, que legal tá aqui, que legal esse ambiente de trabalho. Legal. Então, outro exemplo que eu tenho aqui para dar é o Google. Tem muitas imagens aí, vídeos que você pode ver. Então, tem muita coisa criativa no Google Empresa, né? Física. Muito legal também. Então, assim, tem vários lugares que a gente pode usar como referência também para ter ideias novas. Para quem não sabe, a arquitetura ela é desenvolvida para gerar no ser humano sensações, emoções, experiência. Então, por exemplo, dependendo do projeto, você vai construir um prédio para que as pessoas fiquem ali muito tempo sem perceber. Uhum. Dependendo do propósito, você vai construir um lugar para que as pessoas passem por ali e não queiram ficar. E isso vai ser usado cor, ambiente, móveis, para que não seja tão confortável. No outro, que é para as pessoas ficarem muito tempo, já vai se usar o quê? Móveis mais confortáveis, uma iluminação mais confortável. Você já teve essa sensação de estar dentro de um Sim. ambiente e não ver o dia e a hora passar? Você entra de dia, sai de noite e nem percebeu? Aquilo foi criado com esse fim, com esse objetivo. Então, como é que a gente aplica essa ideia? Como é que a gente traz essa ideia para o nosso contexto? Assim, usando o nosso caso aqui, o nosso case é a PIB-BH, como é que a gente aplica essa questão de ambientes irresistíveis hoje dentro de uma igreja, por exemplo? Você falou sobre arquitetura e tem até um termo muito novo que chama neuroarquitetura, né? Que relaciona como o nosso cérebro, ele é impactado por aquele ambiente. E eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes a gente pode olhar e falar assim, mas não tem como eu resolver, minha casa ou meu ambiente de trabalho já está todo montado, não tem como quebrar a parede, isso, aquilo, mas tudo dá pra gente adaptar, seja um cheiro, seja uma cor diferente. Então, por exemplo, a cor cinza aqui do fundo, não sei se dá pra todo mundo ver, e você que tá ouvindo aí o podcast, aqui tem uma cor cinza no estúdio onde a gente tá gravando, e isso traz um aconchego. Então, tudo faz diferença. Então, nós, como seres humanos, tem até estudos que falam sobre isso,
que nós viemos totalmente da natureza, né? Então, você ter uma planta num ambiente modifica, você se sente mais acolhido, mais em casa, ter móveis de madeira, coisas assim que relembram, por exemplo, pedras, que lembram a natureza, faz você se sentir acolhido. E tem várias outras coisas, não sei se a gente vai falar sobre isso mais pra frente, creio que sim. Vou deixar a Sara falar também um pouco. Mas tem várias coisas sutis, que parecem até sutis, mas não são, que dá pra gente poder ir colocando em um ambiente ou outro. Então, por exemplo, agora a gente tá reformando lá a agência, como a gente falou no podcast passado, e tem alguns pontos que vão ter algumas cores. Por quê? Porque as cores que a gente vai colocar lá, elas vão gerar nas pessoas que vão estar naquele ambiente uma criatividade. Então, a gente quer fazer um espaço de café. Parece bobo, mas isso faz toda a diferença para quem vai estar trabalhando ali totalmente com criatividade, imerso naquele ambiente. E você, Sara? A Marissa falou da reforma da agência, eu vou falar um pouquinho da reforma do Kids. Nessa ideia de tentar trazer o mais moderno, mais criativo do que as crianças estão vendo no online, né? Já que a gente trabalha com croma, aí tem o fundo. Então, assim, a gente consegue trabalhar a imaginação da criança no online de uma forma talvez mais fácil. Quando a gente pensa no físico, e aí vai entrar a questão da arquitetura, pensar em ambientes para criança é pensar como uma criança, né? Então, não adianta você colocar uma mesa de adulto dentro de uma sala de criança. Não adianta você colocar uma cadeira que a criança não consegue colocar o pé no chão no ambiente que é infantil. Então, são alguns detalhes de pensar também para quem você está fazendo, para quem você vai proporcionar a experiência. Então, toda a parte de pintura, toda a parte de imóveis que vai ser utilizado, tudo aquilo é pensado na altura de uma criança, né? Além disso, a forma de, quando voltar o presencial, a forma até de relacionar com a criança muda muito, porque se você for conversar com a criança na sua altura, olhando de cima para baixo, você não sabe como ela pode interpretar aquilo, né? De autoridade, enfim. Mas se você consegue conversar olhando olho no olho, entendendo o que ela está te expressando, é uma forma também de, quando ela vir, além de vislumbrar com as cores, com tudo que vai ter no local, vai também se sentir acolhida pelos professores, né? Pelas pessoas. Legal, porque antes da gente começar a reforma do Kids, eu fiz uma entrevista com os meus filhos. E perguntando assim, como que vocês imaginariam o espaço Kids, assim, ideal? Intencional, como sempre. E aí ele falou assim pra mim, pai, esse negócio de separar as crianças é muito ruim, tinha que ser todo mundo junto, isso que é legal. E na nossa cabeça, não, a nossa cabeça funciona, né, de tudo... 2 a 4, 6 a 8. Ele, não, o legal era ser todo mundo junto. Outra coisa que ele falou, tinha que ser tudo azul, tudo azul, tudo azul. E assim, depois conversando com o Rafael, contei pra ele essa experiência, o Rafael é nosso pastor das crianças. Depois o Rafael sentou com uma arquiteta, né, pra passar para ele, Marissa, acho que vocês também se envolveram nesse processo. Hoje, como resultado, o espaço é aberto, então assim, a gente vai ter o momento de separar as faixas etárias, nós vamos fazer isso, mas de uma forma que parece que eles estão juntos ainda, né? E o ambiente também ficou num tom mais azul, então assim, o importante de se envolver, de fato, as crianças no processo ali. Pensando na igreja como um todo, para quem não sabe, a PIB, ela se reúne dentro de um prédio que é tombado pelo patrimônio histórico, o que nos limita muito em diversas atuações. Então, assim, você que está na sua casa pode pensar, puxa, mas é difícil, aqui não dá. Se a gente está conseguindo fazer isso num prédio, né, com tantos anos de idade, tombado, se a gente está conseguindo trazer essa mudança, você na sua casa também pode. Então, o que a gente está mudando aqui não é nada caro, não é nada absurdo, muita coisa a gente mesmo faz. Então, são coisas sutis, como a Marissa falou, e depois a gente pode trazer isso mais para te ajudar a transformar talvez o seu escritório, agora em home office, num ambiente irresistível. A sua loja, aonde você trabalha, tentar mudar. Às vezes, no seu ambiente de trabalho, você só tem uma mesa.
Tem gente que não tem a sala, tem só uma mesa. Como que ela pode transformar aquele pequeno ambiente de trabalho num lugar irresistível? Então, assim, dá para fazer, vale a pena fazer e nós reforçamos aqui, incentivamos muito você a fazer isso. Por quê? Porque, como a Marissa falou, as cores têm função, os objetos têm função e é importante que você entenda isso, né? Aqui na PIB, a gente é um prédio centenário, é uma igreja tradicional e a gente está brincando atualmente com essa questão do histórico e da modernidade. Então, quem olha de fora pensa que é algo muito velho, que é algo muito arcaico, que é algo muito tradicional, mas quem entra já se depara com algo contextual, com algo diferente. E isso marca as pessoas, né? Vocês duas vieram de lugares diferentes, você veio de Montes Claros, você veio de São Paulo, as duas chegaram na igreja tem pouco tempo. Qual é a sensação em relação à questão do ambiente irresistível? Porque o ambiente irresistível não é só parede, não é só objeto, tem a ver com uma atmosfera também que se cria, né? O que vocês poderiam relatar pra gente sobre isso? E pra mim foi justamente isso. Não foi o prédio em si, foi a experiência com as pessoas. E a gente se sentiu muito acolhido, porque parte da ideia também de que os colaboradores, ou funcionários, ou voluntários, enfim, quando eles entendem o propósito da empresa, que no caso o propósito da igreja, que é receber, amar, acolher, caminhar junto, tudo Família, muda, né? é família. Então, eu não me senti perdida, não me senti deslocada, eu consegui as informações que eu precisava, eles me apresentaram para você, para o Renan, para o Samuel. Então, assim, para mim, contou muito aqui, se tratando da experiência da PIB, as pessoas, a forma como a gente foi recebido e entender que todo mundo que estava envolvido nos ministérios também sabiam a sua posição, né? Não é só uma questão do trabalho em si, mas do porquê que eles estão fazendo aquilo. E a gente falou do porquê até no episódio anterior. Se você não participou, entra lá no Spotify, no YouTube e assista porque tá bem legal. E você, Mar? Eu cheguei aqui praticamente com o Juan, né? Eu só não estava presencialmente, mas assim, ver o amor que as pessoas tratam umas às outras, eu acho que isso faz toda a diferença. Então tem muito a ver com a fala da Sara. Eu acho que quando a pessoa chega aqui, ela se depara, ela fala assim, meu Deus, mas que diferente, né? Eu achei que aqui ia ser uma igreja, nossa, totalmente com a cabeça fechada. E não, a gente tá se adaptando, não se adaptando de uma forma errada, como muitos lugares fazem. A gente olha e vê como trazer as coisas boas, como a gente pode aplicar aqui na igreja para que as pessoas se sintam confortáveis, que elas queiram estar aqui, que elas queiram servir e que elas queiram voltar mais vezes. Então, as pessoas pensam assim, nossa, mas vocês estão trazendo as coisas do mundo. Não, o nosso Deus é o Deus criador. Ele é o Deus da arte, ele é o Deus da cultura. A gente não está trazendo algo que não pertence a Deus. A gente está trazendo aquilo que a igreja abandonou e a gente está se reapropriando de novo da criatividade, da arte, da cultura. Então, hoje a gente está vivendo um momento de transição dos ambientes. Então, assim, a atmosfera, quando vocês chegaram, estava criada. Mas o ambiente, vocês estão participando dessa mudança dos ambientes, né? Esse estúdio mesmo aqui era uma sala que estava com muito lixo acumulado, Nem né? parece a mesma coisa. Guardado, muita coisa velha, guardada, abandonada. Hoje é um estúdio de áudio, né? A Catedral. Como que é para vocês ver essa mudança, estar aqui hoje, o Kids e tantos outros espaços na igreja, a questão do templo, faz diferença? É só algo muito simples ou não? Faz diferença o ambiente estar alterado? Faz totalmente a diferença, assim, poder fazer parte disso é muito gratificante, porque, por exemplo, a gente tá aqui nessa sala, eu lembro de quando eu entrei aqui, não parece o mesmo ambiente, e ver que hoje tá sendo utilizado e bem utilizado é muito legal. Então, assim, se você tá aí ouvindo e você quer participar, não fique de fora disso que tá acontecendo, porque é muito legal ver essas mudanças, assim, mesmo que muitas vezes até sutis, acontecendo. Mas isso nos força até a ser criativo, né? Porque nessa transição de mudança de ambiente, eu lembro as primeiras vezes que eu vim aqui, e aí tava cheio de entulho ainda, muita coisa para poder tirar e tal. E aí ver o Rodrigo, né, que tá mais à frente, ver a forma como ele pensou, o sofá, o tipo de móvel, a iluminação. Então, assim, forçou ele a ser criativo, porque talvez, eu tenho certeza que
por si só, se não tivesse um problema a ser resolvido, ele não teria feito. Então, não teria desencadeado isso, né? No coração e na mente, uma forma de estudar, de pesquisar. Ele, com certeza, aprendeu muito. Então, assim, o processo de transição para melhorar o ambiente, gerar um ambiente irresistível, nos ajuda também a ser criativos e utilizar coisas que não estavam sendo utilizadas. E por que isso é importante? Porque hoje, por exemplo, as crianças na escola, nesse tempo mesmo de pandemia, há mais de um ano os meus filhos têm aula online, né? Eles têm 4 e 6 anos, estão crescendo já no ambiente digital, acesso a muita tecnologia, então acessa celular, computador, tablet, televisão, já sabe mexer tudo isso. Aí chega na igreja para uma aula no domingo e ainda tem um flanelógrafo. É assim que fala mesmo? Tem ainda os fantoches, quadro de giz, um ambiente sujo, sabe? Não foi bem preparado, não tem tecnologia. A criança, ela chega e aquele mundo não é dela. Ela fica assustada, ela não se sente segura nesse ambiente porque não é o ambiente da casa dela. Não é um ambiente da escola dela, é um ambiente diferente. Eu acho que é até assustador para uma criança hoje em dia, né? Vilar, como chamava aquele lugar que você punha as folhas? De luz, que tinha luz. Retroprojetor, né? Então as crianças sentem até assustadas. O que é aquilo ali? Eu não sei o que é aquilo. Pai, o que é aquilo? Então, assim, a gente precisa repensar os ambientes porque as pessoas mudaram, o mundo mudou. Então, a criança, ela tá ambientalizada com a internet, ela tá muito com a tecnologia. Por que não trazer isso também para a igreja, né? Por que não? Porque vai gerar mais segurança para ela, ela vai aprender melhor, porque a forma de aprendizado da criança também mudou. O que vocês acham sobre isso? Eu acredito que nessa transição de ambientes e tentar atender talvez uma expectativa, seja de uma criança ou não, né? Entra a forma como a gente vai fazer isso também no online. Porque, por exemplo, a gente ficou um ano aí entre igreja fechada, entre só online, enfim. Então, a forma como a gente vai fidelizar essas pessoas, no nosso caso aqui, como que a gente vai trazer elas para um café conexão, para uma classe de integração, para uma empresa, como que a gente vai fazer com que aquela pessoa se sinta dentro de casa, num site, quais são as formas que a gente vai diminuir os processos, né, o passo a passo, se é uma resolução de um problema, qual é a ferramenta mais rápida de eu atender, de eu resolver. Então, a experiência, o ambiente irresistível, ele tem que estar extremamente conectado, né, tanto para o físico, e aí considerando a pandemia, considerando o isolamento e o fica em casa, que a gente ainda está vivendo, como que a gente vai transformar isso para o online? Então, para as crianças, que foi o que você perguntou, a forma como a gente grava hoje é como se realmente a gente estivesse com as crianças. A gente simula que elas estão ouvindo, que elas estão respondendo. E para quem está gravando, a sensação é literalmente essa. É como que as crianças estão vendo isso dentro de casa. E aí trazer isso para o online, para o físico, igual os meninos falaram, né? Como que eles imaginavam um lugar. Como que eles imaginam que deve ser o estúdio de gravação? Será que eles sabem que é o estúdio de gravação? Então, talvez trazer esse tipo de pergunta ajuda no processo de criar os ambientes irresistíveis. E você, Mar, o que você pensa sobre isso? Eu acho que é muito importante, sim, se adaptar, porque tem muitas pessoas que usam isso para outros lugares, né? Não vou falar aqui para o mal, porque não é isso que a gente está falando, mas tem pessoas também que usam para o mal. Enfim, se a gente vai num shopping, poxa, o ambiente do shopping é legal, ele é feito para você ir lá, para você gastar, para você passar bastante tempo lá. Tem até lugares, por exemplo, Las Vegas, esses dias a gente estava conversando, eu e o Juan, e tem lugares lá que eles são feitos para que você passe o dia inteiro. Então, você acorda de manhã, você fica sem noção do tempo, né? Como as coisas passam lá. Então, por que não trazer alguns conceitos, né? Alguns conhecimentos para a igreja também? Então, por exemplo, a criança vai chegar lá, vai ter uma cadeira quebrada. Ela não vai se sentir legal ali, ela vai se sentir meio travada. E um ambiente que ela vai olhar colorido, chama atenção.
com cores que tem a ver com aquilo que a gente quer passar para ela, faz toda a diferença. Então ela vai chegar para a mãe dela, para o pai dela e vai falar: poxa, eu quero ir domingo na igreja porque eu vou ver meus amigos, porque vai ter uma história legal, porque vai ter aquele tio que conta história muito bem. Então a gente vai induzindo a criança a realmente gostar de estar aqui, que é isso que a gente tem que fazer. Uma criança gostar mais de estar num shopping ou em outro lugar do que estar na igreja, não é isso que a gente quer, né? A gente quer fazer com que isso seja retomado, que as crianças possam olhar para cá e sentir aqui como casa, como pertencimento. A gente está falando das crianças, mas isso pode ser aplicado a tudo, né? Lugar. Eu queria que você aplicasse isso na sua casa, que você pensasse nisso em relação à sua empresa, ao seu escritório, ao seu home office. É importante você criar um ambiente irresistível. Primeiro, para você, para que você tenha prazer de estar ali, para que você seja despertado em sua criatividade. Então, por exemplo, escolas às vezes vão usar a cor laranja, que vai despertar o ensino. Tem cores que vão despertar a criatividade, se eu não me engano, o amarelo é uma delas, né? O vermelho desperta a fome. Então, qual é a sua área de atuação? Você pode usar as cores para que gere uma atmosfera, para que as pessoas se sintam absorvidas, assim, envolvidas naquilo que você está fazendo. Então, primeiro, é para você, né? Você tem que gostar de onde você está, esse lugar tem que fazer bem para você. E segundo, é para quem faz parte do seu projeto. Então, é importante. E aí eu queria caminhar para o final, a gente dando dicas práticas, né? Coisas que as pessoas podem fazer que não custa muito, é muito simples e que pode ajudar a tornar todo e qualquer tipo de ambiente num ambiente irresistível. Eu acho que uma dica principal é a questão de organização, porque se você chega num ambiente, ele tá todo bagunçado, eu acho que ele gera um bloqueio, né, na nossa mente. Então, se você chega e você tem modos de você colocar as coisas no lugar, de você olhar e saber onde está cada coisa, muda muito. Então, eu vou dar o exemplo aqui da minha casa, por exemplo. Eu moro num apartamento pequeno, só que eu tenho procurado achar formas de conseguir organizar melhor os espaços, porque é pequeno, então a cozinha é pequena, então eu tenho um espaço lá onde eu coloco os temperos do lado da geladeira com ímãs, então eu fui achando formas de fazer isso na organização. Então, se você tem um home office, se você tem algum outro lugar, se você ainda está indo no seu trabalho, um ambiente assim que você não se sente tão confortável, tenta começar pela sua organização pessoal. Então, você olha ali e fala: isso daqui vai ficar aqui, vai ficar melhor aqui. Até mesmo no computador. Se você trabalha com computador, tentar organizar o computador. Às vezes, o Ulisses está aqui. Os fios. O Ulisses está aqui, ele sabe que a gente está desenvolvendo a sala da agência também por isso. E o computador também faz toda a diferença, né? Então, é até uma forma que eu até falo para ele que a gente precisa organizar melhor para conseguir as coisas fluírem mais fácil. Então, essa é uma dica principal que eu acredito. A minha dica é: use aquilo que está disponível para você. Então, hoje, a internet, ela proporciona muitas referências, muitas ideias, muitas dicas do como fazer. Na verdade, a gente está nessa era também que tudo a gente vai no YouTube. Como fazer, tanã, como fazer, tanã. A gente pesquisa muito isso. Então, se você tem uma mesa que não está sendo utilizada para o que você quer, se você tem enfim, coisas dentro da sua casa que você não sabe o que fazer, o que tá velho, você pode inovar, ou coisas que são acessíveis de comprar também. Use o que você tem e use o que a internet nos proporciona, né? As referências, as dicas, enfim. Então já foi falado aqui sobre organização, usar o que você tem, limpeza, muito importante. Um lugar limpo comunica muito sobre o negócio, sobre a sua vida pessoal. E, por exemplo, a Sara falou de usar a internet. Tem sites que disponibilizam, você digita lá o ambiente que você quer, ele te entrega tudo pronto. E se você não tem condições de comprar, você pode reaproveitar. Aqui na igreja, por exemplo, a bancada da agência de publicidade nossa, são 2 portas que estavam abandonadas, jogadas. Aqui também. Aqui também a bancada da nossa produção musical aqui também era porta, que a gente reaproveitou. Então, reaproveite o que você tem. A gente vive num tempo de muito desperdício, né? As pessoas estão acostumadas a jogar tudo fora. E a gente precisa resgatar isso. Olha, nem tudo você precisa jogar fora. Você pode reaproveitar e pode ficar bonito. Eu tô gostando aqui das dicas. Que dicas, além dessas, a gente pode dar? Eu acho que essa parte prática vai ser muito importante. A Marissa, por exemplo, falou das plantas, né?
Qual que é o efeito das plantas, assim? Que dica que você dá das plantas? Eu creio que a planta ela tem um efeito na saúde também, porque ela filtra o nosso ar, então é algo muito importante. E como eu falei logo no início, a planta remete à natureza. E se você não tem um ambiente que ele tem uma luz, por exemplo, natural, é muito importante a gente ter essa luz natural por vitamina D e várias outras coisas. Mas se você não tem, se você coloca uma planta no ambiente, aquilo ali já muda. O nosso cérebro ele já entende aquilo como algo natural, algo que você vai lembrar e ter mais criatividade ou ter mais foco. Eu acho que isso faz toda a diferença. Legal. Cor também é uma coisa que faz diferença. Então, às vezes você tem um ambiente todo branco e você trabalha com algo criativo, talvez não seja o ideal para você, porque você vai se sentir cansado, sua vista não vai ficar muito legal. Então, às vezes, se você optar, talvez, por fazer uma cor cinza, não sei se você tem essa opção, mas aqui a gente reaproveita tudo, usa corante. Então, assim, vale a pena você mexer com cor, você colocar uma planta, algum item de decoração que você goste muito, que faça sentido para você, faz diferença também. Legal. Eu acho que definir o estilo que você quer também faz toda a diferença, Legal. né? Porque dependendo do seu segmento de trabalho, Boa. ou até mesmo em casa, pode ficar muito confuso. A gente está numa fase de mudança e aí a gente percebe que alguns ambientes da nossa casa têm estilos diferentes. Então, determinar se vai ser um industrial, aí eu não sei muitos nomes de estilo, mas determinar para que lado você vai seguir vai te ajudar bastante, até para buscar nas referências, porque ideia tem aos milhões, né? Então, se você gosta de planta, madeira, mas também você gosta de alguma coisa industrial, vai ficar um pouco confuso e pode gerar esse bloqueio. Um site que pode te ajudar muito é o Pinterest, né? Então fica a dica Demais. aí. É gratuito e tem muita coisa boa lá. Não só de exemplo, mas também ensinando a fazer. Sim. Né? Então vale a pena você dar uma olhada. O que a gente queria era incendiar o seu coração para essa questão de ambientes irresistíveis, sobre a importância disso. Hoje as empresas já sabem, já praticam. Então, por exemplo, você tem atendimentos diferenciados no banco. Você vai no Itaú, você tem um personalizado. Você vai em outros bancos, você tem outros ambientes que não tem cara de agência. Tem um garçom servindo água, servindo café, parece uma sala de hotel, o tratamento é diferente e as pessoas pagam caro por isso. Você vai numa cafeteria de centro, você paga R$1 no café. Você vai num Starbucks, você vai pagar 10. Mas por quê? Porque tem muita coisa envolvida ali de ambiente, tem muita coisa agregando valor. Às vezes você vai agregar mais valor e vai poder cobrar mais. Então entenda esse princípio do ambiente irresistível, porque isso pode te ajudar muito. Pode falar, depois eu falo. E começa, se você tem um comércio físico, uma loja, enfim, que não está funcionando, esse ambiente irresistível começa no online. Então, ele começa numa forma de atendimento personalizada, de chamar pelo nome, de entender qual que é o problema, de ouvir. Hoje, a maioria dos comércios já trabalham com o WhatsApp, né? Então, assim, qualquer forma de personalizar um atendimento já é uma forma de você cativar, de você fidelizar. Então, não espere o presencial voltar para poder assumir essa postura, até porque a concorrência vai aumentar, o diferencial vai ser aquela pessoa, aquela empresa que conseguir cativar de verdade, né? Então, minha dica em relação ao online é comece logo. Boa, e você, Má? Eu tenho 2 exemplos rápidos aqui de lugares, né, que utilizam disso. Então, por exemplo, hospital. Hospital, se ele é voltado para a natureza, a percepção de dor das pessoas pode mudar. Então, uma cor no hospital, ele voltado para a natureza, ou outras coisas que depois você pode pesquisar lá. Claro que seu ambiente pode não ser um hospital, mas você pode pesquisar o que é melhor para o seu ambiente. Então, se até a percepção de dor a gente pode modificar, que o cérebro pode entender o que é que um ambiente não pode fazer, né? Então, tem esse exemplo do hospital e também tem o exemplo da Disney. Eu nunca fui na Disney, quem foi, né, deve saber, mas eu li num livro em que o cheiro também faz toda a diferença. Então, dizem que quando você entra lá em algum dos parques da Disney, tem o cheiro de baunilha, que remete à infância. Então, isso é o que eles querem fazer naquele parque. Eles querem relembrar a infância. Então, poxa, coisas tão pequenas fazem muita diferença no nosso cérebro, na nossa mente. Então, vale a pena você pesquisar, você tirar um tempinho aí, olhar lá o que você quer fazer no ambiente, não só, né, o físico, como foi falado aqui, mas dá uma pesquisada, porque vale a pena. Legal, pessoal, muito bom.
Como eu falei, a gente só queria despertar você para isso. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, talvez nunca pensou sobre isso. E hoje a gente queria só despertar você para esse tipo de conhecimento. A gente vai continuar estudando muito mais nos próximos episódios, por isso é muito importante você se inscrever. Você que está no YouTube, clica aqui se inscrever, clica no sininho também, deixa o seu like. Você que está no Spotify, se inscreva aí, assine também, para que você fique por dentro. Conhecimento é a maior riqueza que a gente tem, e quanto mais você investir em conhecimento, mais longe você vai conseguir chegar. Despede aí do pessoal e eu já termino aqui deixando o meu abraço. É isso, Tchau. gente. Que Deus abençoe vocês e que essas dicas tenham sido muito Amém. úteis. É o que a gente espera, é o que a gente tá querendo fazer aqui. Amém. E a gente se coloca à disposição, né? Para ajudar, para contribuir, É para isso. colaborar pro sucesso de vocês. Pessoal, um grande abraço. Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.